Hello, good morning, and welcome to English Boost, inspiring your success. And here with you, your teacher André Rosa, or somente André Rosa. Tudo bem, pessoal? Bom dia, como vão todos vocês? Como vão as coisas com você? Como vão as coisas com vocês? E aí, como estão as coisas contigo? Como estão as coisas comigo? E aí? Essas são algumas das coisas que muitas vezes as pessoas confundem. Tipo, eu vi ela logo ali. Vi ela é uma rua pequena. Isso, então eu a vi logo ali. Então, se nós causamos esses problemas em português, em inglês, os meus alunos e até mais algumas pessoas perguntaram como eu uso os pronomes corretamente. Perfeito? Então, hoje eu vou dar uma aula especial simplesmente sobre pronomes. E, outra coisa, fiquem até o fim, assistam até o fim que eu vou lançar um desafio logo no final desse exercício, dessa aula, para que vocês possam ajudar outras pessoas também. Perfeito? Bom, então vamos lá. Então, os dois principais pronomes que nós temos logo no começo são o subject pronoun e o object pronoun. Qual a diferença entre os dois? Bem, simples, muito simples. Um vem antes do verbo e o outro vem depois do verbo. Para explicar e ficar mais visualmente, para vocês entenderem exatamente o que é, eu vou utilizar aqui a palavra loved. Ok? Então, I loved you. Eu amava você. Então, antes do verbo é o I, depois vem o verbo e depois o you. Até aqui tudo bem, tudo parece muito simples, né? Mas, agora vamos para o próximo exemplo. You loved me. Exatamente. Então, o you, no subject pronoun é you, no object pronoun é you. Então, não tem problema. Agora, no subject pronoun, você tem ele I, só que depois do verbo ele se torna me. Ok? Então, continuando na mesma linha de pensamento. He loved her. Então, aqui é um lugar onde os alunos normalmente confundem, tá? Então, ele amava ela. Então, normalmente os alunos, devido a essa tradução, ele amava ela, eles imaginam que é he loved she. Não, está errado. He loved her, ok? A mesma coisa acontece neste próximo exemplo. She loved him. Exatamente. Devido a estar após o verbo, ele tem uma mudança. Ele se torna him. Continuando, o you no plural, né? You loved it. Vocês amaram o amaram, que seria um objeto, cachorro, por exemplo. E it loved you. Ele, o cachorro, amou vocês. We loved them. We loved them. And they loved us. Entenderam, então? Este daqui é o começo de tudo. Então, nós temos os subject pronouns I, you, he, she, it, you, we, they. São os comuns que todo mundo conhece, todo mundo vai muito bem quando estuda. Daí nós temos o verbo. E após o verbo, nós temos os object pronouns. Me, you, him, her, it, you, us, and them. Perfeito? Isto é exatamente um dos motivos que as pessoas confundem. Lembrem-se, depois do verbo você tem que transformá-los para um object pronoun. Esses foram os dois primeiros pronomes que nós estudamos. Agora nós vamos para o adjective pronouns, que eles são usados com coisas. Aqui em português, traduzindo em português, ele fica mais ou menos como um possessivo. O meu, o seu, o teu, perfeito? Então vamos lá. That is my book, ok? Então, my book, meu livro. Where's your car? Where's your car? Onde está o seu carro? That's his house. That's his house. She's her cat. O it não é muito usado, até pode existir, mas não é muito usado. He is your teacher. He is your teacher. I love our voice. I love our voice. E respect their time. Ok?
Estes aqui são os adjective pronouns. Alunos não têm muito problema com este aqui. My, your, his e her é normal devido ao he e o she, então você tem que gravar um pouquinho. Your, our, os alunos não conseguem memorizar muito bem, mas com o tempo eles acabam aprendendo. E o there, ok? Só uma adendo aqui. There tem a mesma pronúncia de there de lá, tá ok? Então, é there and there. E esses daqui são os possessive pronouns. Esse daqui é um dos meus favoritos. Porque ele é um dos mais difíceis para os alunos. Os alunos normalmente confundem e não conseguem usá-lo muito. Mas ele é muito simples. Ele é usado para evitar a repetição. Então vamos lá. A primeira frase. That is my book. Aquele é meu livro. That book is mine. Aquele livro é meu. Então, o que ele está evitando? A repetição, olha lá. That book is my book. Aquele livro é meu livro. Você não é natural você falar isso. E that book is mine. Este sim é mais natural. O próximo. That car is your car. Aquele carro é seu carro. That car is yours. Aquele carro é seu. Her house is bigger than his house. A casa dela é maior que a casa dele. Her house is bigger than his. A casa dela é maior que a dele. That is not my cat, it's her cat. That is not my cat, it's hers. Aquele não é meu gato, é o gato dela. Aquele gato não é meu, é dela. That's my new teacher and those are your teachers. That is my new teacher and those are yours. Aquele é meu novo professor e aqueles são seus professores. Aquele é meu novo professor e aqueles são os seus. É muito mais natural você falar desse jeito. That is her book and those are ours. That is her book and those are ours. Aqueles são os livros dela e aqueles outros são... Este é o livro dela e aqueles são os nossos livros. This is her book and those are ours. Este é o livro dela e aquele são nossos. That is our pen and those are their pens. That is our pen and those are theirs. Então, that is our pen, aquela nossa caneta. E aquelas são as canetas deles. Aquela é nossa caneta. E aquelas são as canetas deles. Então, você repetiu a caneta 2 vezes. E o último. Aquela é nossa caneta. E aquelas são deles. Não precisa repetir a palavra canetas. Então, só agora para vocês verem tudo junto. Então, nós estudamos aqui. Subject pronouns é antes do verbo. Object pronoun é after the verb. Então, você tem lá o I, you, he, she, it, you, we, they, me, you, him, her, it, you, us, them, tá? Daí nós temos o possessive pronoun, que são usados com objetos ou com coisas. Ele dá a ideia, a palavra que vem antes de um objeto, de uma posse. Então, my car, your car, his car, her car, our car, their car. E o último, o object pronoun, que é usado para evitar a repetição. Então, that is my book, that book is mine. Yours, his, her, its, yours, ours and theirs, ok? Então, agora, dê uma olhadinha. Essas daqui são normalmente as palavras que os alunos mais confundem. Nesse caso, eles não sabem o porquê colocar o S no final. Quando você tem o S no final, ele está substituindo uma palavra. Então, se você procurar na frase, você vai ver que a mesma palavra já existe. A outra muito confundida são essas daqui. Na realidade, todas elas. O he, o him, o his e o his. Então, o his é possessivo, gente. Não muda. É sempre de posse. His book or his dele, tá? E o he e o him? O he é o objeto e o him é o objeto, é depois do verbo, tá? O her e o hers, apesar de ser bem igual aqui, lembre-se só, colocou o S, ele está evitando a repetição. E o them, their, theirs,
tá? É outro que eles confundem, que os alunos confundem bastante, tá? Por quê? Ele muda um pouquinho aqui, então ele é they, them, their, theirs. Lembre-se sempre, o S no final, tirando o mine, ele só evita repetição. Perfeito. Bom, então terminamos aqui a explicação. E como eu falei no começo, eu gostaria de lançar aqui com vocês um desafio, tá? Durante esses últimos dias, eu tenho falado em vários locais sobre proatividade no estudo de inglês e participação em comunidade, tá? Poderia ser muito fácil eu chegar aqui, ir lá, escolher uns exercícios na internet e colocar aqui embaixo para você fazer esse exercício. Desta vez eu vou criar o desafio. Eu quero que vocês façam o quê? Vocês vão lá, procurem exercícios na internet. Como você procura exercícios na internet? Então aqui vai a primeira dica. Vai no Google. O que você está estudando? Pronomes. Então vai lá. Subject and Object Pronouns, Activities, Online. Por quê? Daí você vai ter exercícios que vocês podem responder ali mesmo e ver as respostas. Perfeito? A segunda que você pode pegar é Possessive Pronouns and Adjective Pronouns. E você pode pegar Pronouns in General. O que é o desafio? Eu quero que vocês peguem, façam um exercício, ou procurem um exercício lá, e venham aqui e postem aqui embaixo. Pessoal dessa comunidade, desse grupo, olha, aqui está um exercício legal que eu gostei de fazer, ok? Outra coisa que vocês podem fazer é colocar uma frase que vocês erravam bastante, que vocês sabem que vocês erram bastante, e coloquem aqui embaixo. Dessa forma, todo mundo vai poder participar. Então, aqui nós estamos praticando duas coisas. Primeiro, a proatividade de procurar um exercício. E segundo, você está trabalhando em comunidade, não está sendo só passivo e recebendo a informação. Você está criando informação, tá? Espero que tenham gostado muito. Se curtiram, deem um ok aqui embaixo para mim. É muito importante. Isso ajuda a eu descobrir o que está dando certo e o que está dando errado para poder providenciar ou dar a vocês aulas mais parecidas com essas que vocês estão gostando, tá? Também visitem lá o meu site. Também aproveitem, visitem lá o YouTube e o meu site. Deem uma olhadinha lá, tem muito conteúdo bom para vocês. Bom, e eu vou ficando por aqui hoje. Espero que tenham curtido bastante. Have a nice day, enjoy your day a lot, and I'll see you on our next English Boost.